É uma palavra forte, uma palavra que causa desconforto, mas não foi criada por homens, foi usada pelo próprio Deus. Então, o que significa quando o Senhor chama algo de abominação? A palavra traduzida como abominação no Antigo Testamento vem do hebraico toevá. Ela não significa apenas algo errado, significa algo detestável aos olhos de Deus, algo que fere profundamente sua santidade. Nem todo pecado é chamado de abominação nas Escrituras, mas tudo o que é abominação é pecado. Abominação é aquilo que se opõe diretamente ao caráter de Deus. É a rejeição consciente da ordem que Ele estabeleceu. É desprezo pelo padrão santo que Ele revelou. Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, encontramos uma lista clara. Ali está escrito: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Observe algo importante. Antes de falar de atos externos, o texto começa pelo coração. Olhos altivos, língua mentirosa, coração que trama planos perversos. Deus não chama de abominação apenas pecados escandalosos. Ele começa pelo orgulho, pela mentira, pela injustiça. Antes de apontarmos para qualquer pecado específico, precisamos entender que a abominação começa no interior. Provérbios 6 começa a lista das abominações com algo surpreendente. Olhos altivos, antes de falar de violência, antes de falar de injustiça, antes de falar de qualquer escândalo, Deus aponta para o orgulho. Olhos altivos representam um coração soberbo, um espírito que se exalta, um coração que não se curva. Agora, aprofunde biblicamente. A soberba foi o primeiro pecado da história. Antes da queda da humanidade, houve rebelião no coração. O orgulho é a raiz de muitos outros pecados. Ele diz: eu sei mais. Ele diz: eu não preciso me submeter. Ele diz: minha vontade é superior. E quando o homem coloca sua vontade acima da vontade de Deus, isso se torna abominação. Antes de olharmos para pecados que a cultura debate, precisamos olhar para o orgulho que habita em nós. Quantas vezes resistimos à correção? Quantas vezes justificamos nossos erros? Quantas vezes rejeitamos a autoridade da palavra? A abominação não começa no escândalo, começa na soberba silenciosa do coração. Se o orgulho é a raiz, então precisamos perguntar: o que mais Deus chama de abominação? Provérbios 6 continua: língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Perceba como Deus conecta palavras e ações. A mentira nasce na boca, mas começa no coração. Agora aprofunde. Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Quando a mentira se torna prática constante, quando a verdade é moldada conforme conveniência, quando a integridade é sacrificada por vantagem, isso se torna abominação diante do Senhor. Porque Deus é Deus de verdade. Ele não mente, Ele não se contradiz, Ele não negocia a verdade. Vivemos numa geração que relativiza tudo, mas para Deus verdade não é opinião, é reflexo do seu próprio caráter. Quando o homem despreza a verdade, ele despreza o próprio Deus, e isso não é apenas erro, é abominação. Transição para ampliar, mas a lista não termina aí. Ela fala também de coração que trama planos perversos. Observe novamente. Deus não começa pelo ato externo, Ele começa pelo interior. O coração que maquina o mal é aquele que planeja o erro, que racionaliza a injustiça, que organiza a desobediência,
não é impulso momentâneo, é intenção cultivada. Jeremias 17:9 declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quantas vezes alimentamos pensamentos que sabemos não agradar a Deus? Quantas vezes justificamos intenções? Quantas vezes planejamos aquilo que depois chamamos de erro? Quando o mal é planejado, quando é alimentado, quando é cultivado. Isso se torna abominação diante do Senhor, porque Deus não julga apenas atos, Ele sonda intenções. E então chegamos a um ponto inevitável. Se orgulho, mentira e intenções perversas são abominação, quem pode permanecer de pé? Se orgulho é abominação, se mentira é abominação, se o coração que planeja o mal é abominação, quem pode permanecer de pé diante de Deus? Romanos 3:23 declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não alguns, não apenas os escandalosos, todos. Antes de apontarmos para pecados visíveis, precisamos reconhecer nossa própria condição. O orgulho já nos visitou, a mentira já nos seduziu, intenções erradas já passaram pelo nosso coração. Abominação não é apenas uma palavra para condenar os outros. É um espelho que revela nossa necessidade. Se Deus é santo e nós somos pecadores, então precisamos de algo maior do que esforço. Precisamos de redenção. E é aqui que a mensagem das Escrituras se torna gloriosa. Se todos pecaram, se todos fomos alcançados pelo pecado, então todos precisamos da mesma graça. 1 Coríntios 6, 9 e 11 apresenta uma lista de pecados, mas o texto não termina na condenação. O apóstolo Paulo escreve: e tais fostes alguns de vós. Fostes, não és mais, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra abominação revela a santidade de Deus, mas a cruz revela o amor de Deus. Deus não chama algo de abominação para destruir o pecador. Ele revela a gravidade do pecado para oferecer redenção. A santidade de Deus nos confronta, mas a graça de Cristo nos transforma. Não somos chamados a aceitar nosso pecado. Somos chamados a morrer para ele. Não somos chamados a permanecer como somos. Somos chamados a ser conformados à imagem de Cristo. Abominação não é a última palavra. A última palavra é redenção. Quando Deus chama algo de abominação, Ele não está exagerando. Ele está revelando sua santidade. Deus é puro. Deus é santo. Deus é absolutamente justo, mas Ele também é rico em misericórdia. A mesma Escritura que denuncia o pecado, anuncia a redenção. Não fomos chamados para aceitar nosso pecado como identidade. Fomos chamados para morrer para Ele. Não fomos chamados para justificar aquilo que Deus reprova. Fomos chamados ao arrependimento. Arrependimento não é humilhação pública. É transformação interior, é abandonar o orgulho, é rejeitar a mentira, é submeter o coração à palavra. A santidade de Deus não é ameaça, é convite. Convite a uma vida restaurada, convite a uma consciência limpa, convite a um novo coração. Abominação à luz das Escrituras não é uma lista para apontar o outro, é um chamado para examinarmos a nós mesmos. Que o Senhor nos conceda humildade para reconhecer, coragem para abandonar e graça para viver de maneira digna diante dele, porque a verdadeira transformação começa no temor do Senhor. Ezequiel Veritas.